Sejam bem-vindos a mais uma aula de conceitos essenciais aqui da Smart. O tema da vez é mieloma múltiplo, essa doença da hematologia que gosta de cair em prova e pode parecer difícil, mas aqui nessa aula eu trouxe os principais temas para você gabaritar dentro da sua prova. Tudo bem? Então vamos começar esse tema trazendo algumas problemáticas. Olha essa questão número 1. Ele te pergunta de um homem de 50 anos de idade, que ele relata que há 6 meses o paciente, está indo ao pronto-socorro diversas vezes por um quadro de dor lombar. Ele recebe analgésicos, mas sem melhora. Ele traz na consulta com você resultados de exames que demonstram ali um HB do paciente de 9,2, um hematócrito de 28, um VCM de 86, um HCM de 32, plaquetas e leucócitos normais, chama atenção uma creatina de 2,5 e fraturas em acunhamento através de uma radiografia de coluna lombar em L2 e L3. E ele te pergunta o diagnóstico mais provável, os exames para investigar esse quadro seriam A, B, C ou D, Anemia, ferropriva, anemia de doença crônica, mieloma múltiplo, com eletroforese de proteínas séricas urinárias, mieloma múltiplo e proteína de Bence-Jones e cintilografia óssea, ele vai te perguntar. Então, você precisa responder essa questão. Além disso, também temos outra questão aqui, que ele pergunta em relação ao mieloma múltiplo, qual das seguintes achados patológicos é característico na biópsia de medula óssea? Então, na biópsia de medula, o que você espera encontrar no mieloma? Letra A, B, C ou D? Pausa o vídeo, tenta responder para a gente seguir. A terceira questão é uma questão sobre, ele te pergunta, dentro da linhagem linfóide, uma delas pode se tornar neoplásica. Qual célula seria essa no mieloma múltiplo que se torna neoplásica? Linfócito NK, linfócito T, linfoblasto ou plasmócito? E aí a gente, então, vai entender tudo isso nessa aula de hoje. Então, beleza. O mieloma múltiplo, ele é uma neoplasia de célula plasmática. É isso que você precisa entender nessa introdução. Dentro das nossas células do corpo, a gente vai ver que uma delas é uma célula chamada célula plasmática, e é ela que vai estar mutada no mieloma múltiplo. Olha só a importância desse tema. 10% de todas as malignidades hematológicas é correspondente a quem? Ao nosso querido mieloma múltiplo. Então, para você lembrar, ele é uma neoplasia de plasmócitos ou neoplasia de célula plasmática. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Olha só que interessante isso aqui que você precisa entender. Aqui está hematopoiese, tá bom, pessoal? A hematopoiese, onde dá origem a todas as células do nosso corpo. A gente tem lá na medula óssea uma célula chamada célula-tronco multipotencial, que vai dar origem às duas linhagens do nosso corpo, a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. Se você perceber bem aqui, a linhagem mieloide é aquela linhagem que vai dar origem aqui, por exemplo, às plaquetas, desde lá do megacariócito, que você lembra da histologia, vai dar origem aos eritrócitos da linhagem da série vermelha, através do proeritroblastos, e também através do mieloblasto, vai dar origem a todas aquelas células que a gente chama de granulócitos, basófilos, neutrófilos, monócitos e eosinófilos. Interessante, porque a gente tem doenças na hematologia que vão estar acometendo essa linhagem mieloide. O outro braço, o outro lado, é a linhagem linfóide, que vai dar origem justamente ao linfoblasto, que vai dar origem aos nossos 3 linfócitos que você conhece, que seriam eles o linfócito T, linfócito B e o linfócito neutral killer, NK. Aqui eu dei um zoom para você para entender esses 3 tipos de linfócitos. E entender que justamente o linfocito B, ele dava origem a uma célula para a gente, que era o famoso plasmócito, ou a famosa célula plasmática. Pegou? Então, justamente aqui que a gente vai ter o quê? A mutação do mieloma múltiplo. Tudo bem? Mas aí, para a gente entender o que vai acontecer de fato com o mieloma múltiplo, a gente precisa entender a função dessa célula plasmática. E é justamente isso que eu trago nesse slide. Essa célula plasmática, pessoal,
ela dava origem ao que a gente chamava de anticorpos. Lembra dos anticorpos? A nossa imunidade humoral é através justamente dessa célula. A gente tinha origem, então, às células a IgA, a imunoglobulina IgE, IgD, IgG e por aí vai. E para você entender mais ainda, olha a estrutura de um anticorpo. Ela é composto, né, o anticorpo, por duas cadeias pesadas e duas cadeias leves. E preste atenção nas cadeias leves, porque são essas cadeias leves que vão estar em excesso e vão ser excretadas no rim, vão ser acumuladas nos túbulos renais, por exemplo, e vão dar para a gente ali, na eletroforese urinárias, aquela famosa proteína de Bence-Jones. Então, pensou em proteína de Bence-Jones, pensa em mieloma múltiplo. Então, o que acontece, né, pessoal? A gente tem uma célula que dá origem a anticorpos, essa célula vai estar em excesso, vai estar mutada, sofrendo uma neoplasia. Então, a gente vai ter excesso de células plasmáticas e, consequentemente, a gente vai ter anticorpos em excesso. E, geralmente, ele acaba que ele prefere algum tipo de anticorpo. O mais comum é o IgG-kappa. Então, o mais comum do mieloma é ter um excesso de imunoglobulina G do subtipo kappa, tudo bem? Mas poderia ser de qualquer um. E aí, quando a gente vê no laboratório, a gente vai ter um excesso de globulinas, né? E a gente vai entender o porquê disso. Mas você entende que a gente vai ter excesso de anticorpos na circulação sanguínea, perfeito? E isso vai levar a todas as características da doença. Então, entender essa fisiopatologia é fundamental para você entender o raciocínio dentro da doença. Perfeito? Beleza. Seguindo aqui, falando um pouquinho do mieloma, olha só que interessante. Gosta de acometer mais homens e mais a idade entre 60 e 70 anos. Então, a gente pensa no vovozinho, de origem mais afrodescendente, e lembrar que o subtipo mais comum é o IgG-kappa. Tudo bem? São algumas informações epidemiológicas que você pode se orientar dentro da sua prova. Perfeito? Qual que é a apresentação clínica do mieloma, então? Então, pessoal, você já deve lembrar de um mnemônico que a gente fala que é o CRAB, né? Que a gente já vai falar disso. Mas lembre-se que mieloma, como qualquer outra neoplasia, o paciente pode ter fadiga, o paciente pode ter perda de peso, tá? O paciente pode ter anemia. Mas algumas características específicas do mieloma para a sua prova seriam dor óssea, principalmente dor lombar, mas pode acometer qualquer parte do corpo, creatinina elevada, uma lesão renal, hipercalcemia. Então, dor óssea, a gente vai entender qual o mecanismo exatamente, mas creatinina elevada e hipercalcemia são coisas que tem que te fazer lembrar de mieloma múltiplo. Perfeito? E agora a gente vai entender cada uma. Olha só que interessante. A lesão renal do mieloma múltiplo, por que ela acontece de fato? A lesão renal do mieloma múltiplo acontece por quê? Por uma tubulopatia. Grava isso, tubulopatia. Então, são os túbulos que vão estar afetados. E por que eles estarão afetados? A gente viu que o excesso de cadeias livres, porque eu tenho excesso de imunoglobulina no sangue, eles vão passar pelo rim e vão ser acumulados, então. E a maior parte dessas cadeias livres que não é acumulada, porque a gente tem em excesso, que serão excretadas, é o que a gente conhece como proteína de Bence-Jones. Perfeito? Então, Bence-Jones, mieloma múltiplo. Além disso, o excesso de cálcio, o mieloma causa hipercalcemia, a gente vai entender por quê, mas o excesso de cálcio também pode ser acumulado no rim, né, nos sais de cálcios intratubulares. E isso também pode levar à lesão renal. Perfeito? Pessoal, uma coisa muito importante que você precisa saber é que é uma tubulopatia, tá bom? Então, grave isso. E é causada pelas cadeias livres em excesso. Perfeito. Ok, outro sintoma comum é a dor lombar, né? Como um sintoma muito comum e geralmente vai ser uma dor óssea na coluna lombar, tá? Poderia ser no braço, na perna, no crânio, mas geralmente a prova gosta de trazer a dor lombar. Então lembra naquele paciente que tem dor lombar com red flags, sinais de alarme, você tem que pedir uma imagem, uma radiografia, uma tomografia, uma ressonância, tudo bem? Só que por que acontece a dor lombar?
Porque a gente tem lesões líticas. Então, lembre, é lises óssea, tá bom? O que causava lises? O que comia o osso? Essa célula chamada osteoclasto. No mieloma múltiplo, essa célula vai estar hiperativada, levando à destruição óssea e, consequentemente, eu pego ali do osso o cálcio e jogo na corrente sanguínea. Então, eu tenho hipercalcemia. Perfeito? Eu coloquei aqui os bisfosfonados, que a gente vai ver, que são medicamentos que inibem a ação dos osteoclastos. Isso é muito usado, por exemplo, em osteoporose, mas também é usado aqui na hipercalcemia da malignidade. Certo? Entendeu esse raciocínio? Vamos dar seguimento, porque a anemia é outro sintoma importante, certo? A anemia, que pode ser e é multifatorial, mas ela geralmente é normocítica e normocrômica. Então lembre-se disso, normo para a sua prova. Ela é causada principalmente por uma deficiência relativa de eritropoetina. Então, lembra que o rim produz eritropoetina, que vai estimular a hematopoiese. A gente tem um rim que está falhando, que está lesionado, a gente, consequentemente, tem menos eritropoetina. A gente tem uma substituição da medula óssea. Lá na medula óssea, que a princípio era para ter células troncos, a gente tem uma invasão de plasmócitos, né, uma invasão de células tumorais. Consequentemente, a gente perde espaço que as células progenitoras atuem, criando assim as novas outras células. Então, a gente tem anemia consequentemente. Também temos diluição, porque a gente tem muita proteína M no sangue. Perfeito? Mas é importante lembrar que é uma anemia normo, ok? Beleza. A hipercalcemia também é multifatorial. Olha só que interessante. Então, a gente viu dor óssea com lesões líticas, a gente viu anemia, a gente viu lesão renal e agora a gente vê hipercalcemia, tá? Que é uma causa multifatorial. Além da ativação dos osteoclastos, a gente também, na maioria de tumores que causam hipercalcemia, várias neoplasias liberam uma substância, uma proteína, né, que ela tem funções parecidas ao paratormônio. Então é o PTH-like. E ela vai lá e estimula mais ainda o osteoclasto, sugerindo para ele que a gente tem pouco cálcio na corrente sanguínea. Então o osteoclasto vai lá e consome mais ainda osso e libera mais cálcio na corrente sanguínea. Qual o tratamento da hipercalcemia, pessoal? A gente tem calcitonina, que vai ser o hormônio, né, usado para regular o cálcio no organismo. A gente vai ter os bisfosfonados, que a gente falou, que, por exemplo, o ácido zolendrônico, que a gente vai fazer por via endovenosa, e em 24, 48 horas começa a baixar o cálcio na corrente sanguínea, e a gente vai fazer uma hidratação vigorosa, objetivando aí uma diurese de 100 a 150 ml por hora. O cálcio alto na corrente sanguínea pode causar uma série de sintomas, pessoal. Dentre eles, confusão mental, convulsões, dor generalizada, e isso é muito importante, mas principalmente alterações do sistema nervoso central, perfeito? Então, é uma urgência oncológica, a hipercalcemia, e deve ser identificado e corrigido o mais rápido possível. Perfeito? Beleza, você tem um paciente, então vamos começar a investigar. Eu já entendi que eu estou diante de uma possível suspeita de mieloma múltiplo. Eu vou lá e peço um exame de sangue. E a prova gosta desses laboratórios, já te entrega os laboratórios e você tem que identificar tudo que eu separei aqui para você. A anemia do nosso paciente, a lesão renal, o paciente com uma creatinina aumentada, um cálcio aumentado, 14, né, um cálcio total, e olha o valor de referência, sempre corrigir o cálcio total pela albumina, proteínas totais aumentadas, então normal até 8, tá 11,5, e quando você vê, né, as frações, você vê que não é por albumina, a albumina está relativamente baixa, mas é por globulinas, então tem muita globulina, né, muita imunoglobulina no sangue, e aí faz você pensar naquele tumor que produz muita imunoglobulina. E a gente tem que estudar essa imunoglobulina ou estudar o que está acontecendo com as proteínas. E por isso que a gente pede a eletroforese de proteínas séricas e urinárias. E o que a gente vai ter na eletroforese? Lembra que a gente vai ter excesso de imunoglobulina? Então, alguma dessas imunoglobulinas vai estar em excesso, levando aquele quadro característico de pico monoclonal. Então, olha o pico aqui de imunoglobulina que a gente tem no mieloma múltiplo. Pegou? Isso é muito importante. Viu essa imagem na prova?
pense em mieloma múltiplo. E se não viu, lembra-se que é uma parte da investigação dessa doença. Por isso que uma das questões trazia esse exame para você seguir. Outra coisa importante é lembrar que o paciente, diante de uma investigação de mieloma múltiplo, ele precisa ter imagem do corpo inteiro, basicamente, porque esse paciente tem muitas lesões líticas, e essas lesões líticas, inclusive, fazem parte dos nossos critérios diagnósticos. Então, olha só esse paciente aqui, a calota craniana, famoso sal em pimenta, que gosta de cair em prova, cheio de lesões líticas para todo lado, tá? Tudo isso aqui, que está um pouco mais escuro, é desmineralização óssea, então o osso está realmente comido nessas partes. Tanto na radiografia, e a radiografia é menos sensível que a tomografia, até por isso que ela está um pouco sendo deixada de lado, mas esses buracos aqui são buracos de lises óssea. Olha a tomografia como fica muito mais evidente. Aqui o externo do paciente, né? Todo cheio de lesões ósseas. Eu já peguei paciente que tinha lesão em tudo que é parte do corpo. Na costela, no externo, no crânio, no fêmur, no úmero, na coluna. E a coluna geralmente é o lugar que gosta de acometer e causar dor no paciente. Olha aqui a coluna toda destruída, toda realmente com lesões líticas. Tudo bem? Então, viu o paciente com suspeita de mieloma múltiplo, você tem que solicitar tomografia de tórax, coluna e pelve e além dos lugares que ele sente dor. Perfeito? A radiografia está sendo deixada de lado, mas alguma prova ainda pode trazer para a gente esse exame, tudo bem? Mieloma múltiplo, a gente tem um esfregaço periférico que você pode encontrar essa formação em rolê aqui, o fenômeno, né? Acúmulo de glóbulos vermelhos, séries vermelhas uma em cima da outra, formando uma pilha de moedas. Então, viu essa imagem na prova, você vai marcar mieloma múltiplo. Perfeito? Gosta de cair em prova essa imagem para você aventar a hipótese diagnóstica de mieloma múltiplo. E aí, pessoal, a gente está com toda essa investigação do meu paciente, eu já vi os exames laboratoriais alterados, vi a história clínica condizente, vi as imagens mostrando lesões líticas, eu tenho que partir para a biópsia, para o estudo da fábrica de sangue, que eu vou fazer uma biópsia de medula óssea. Junto ali também você faz um mielograma, né, o aspirado, você faz uma citogenética, mas o que importa mesmo é a biópsia mostrando mais de 10% de células plasmáticas clonais na medula óssea. Então, eu vou lá, faço a biópsia, tiro um pedaço ali, né, da medula, e aí eu realmente tenho essa porcentagem aumentada, é um critério obrigatório, né, no meu diagnóstico aí de mieloma múltiplo. Perfeito? Outra questão já respondida, então, com esse slide. Quais são os critérios diagnósticos? Critério diagnóstico, né, a gente vai usar a biópsia mostrando as células clonais, mais de 10%, e eu vou usar um daqueles critérios também que a gente viu, como, por exemplo, os critérios do CREB lá, o cálcio aumentado, ou insuficiência renal, ou anemia, né, que a gente viu normo, ou lesões ósseas também. Geralmente as provas gostam desses critérios. Olha só, lesões ósseas mostrando lesões osteolíticas, pode ser no PET scan, na tomografia ou na radiografia. Não falou em nenhum momento de cintilografia óssea. A cintilografia óssea não é utilizada nos casos de mieloma múltiplo, tá? Então, uma pegadinha que pode cair na prova. Beleza. O tratamento não é importante para você, tá? A importância para a prova é tudo isso que a gente falou. Mas lembre-se que o tratamento padrão ouro é o transplante de células-troncos autólogo, né? O transplante autólogo mesmo, e ele é o padrão ouro no tratamento do paciente com mieloma múltiplo. Além do mais, se o paciente às vezes não é elegível, enfim, ou ele não consegue fazer o transplante, a gente vai usar outras terapias, né? Que vão ser terapias de indução, com corticoide, com inibidores de proteassomas, outros medicamentos que não é importante para o clínico, para o generalista que está prestando as provas aqui de revalida ou provas de residência de acesso direto. Tudo bem? Então, fiquem tranquilos, tá? Isso aqui é mais informação mesmo para a aula. Respondendo às nossas questões, então, lembre-se de lembrar isso para casa, tá bom? Para você levar para casa,
para você acertar a maioria das questões é o CRAB, né? Então lembra do cálcio, do rim, anemia e B de Bones. Então, lesões ósseas líticas, anemia, insuficiência renal e hipercalcemia. Pegou? Olha como a questão fica fácil agora. Nessa questão do homem de 50 anos com dor lombar que não melhora já há 6 meses, que ele apresenta uma anemia, uma insuficiência renal e lesões fraturadas, né, na coluna lombar, a gente tem que pensar em mieloma múltiplo e a gente vai pedir para ele uma eletroforese de proteínas séricas e urinárias, além da avaliação da medula óssea. Beleza? Outra coisa, a questão número 2, qual dos seguintes achados patológicos é característico na biópsia de medula óssea? E você viu que é a presença de mais de 10% de plasmócitos atípicos, certo? Ficou fácil essa aqui também. E a questão número 3, então, dentro das células da linhagem linfóide, lembra lá da primeira volta aí na aula, se você quiser, mas lembra da hematopoiese, os primeiros slides, a gente tinha uma célula classicamente que estava neoplásica, e essa célula era o plasmócito, as células plasmáticas. E aí a gente encerra a nossa aula aqui, e eu agradeço muito por você acompanhar aqui até o final. Valeu e até a próxima.